Você também é artista e fica sempre curioso para entender um pouquinho mais sobre o material do carvão e o que a gente pode fazer com ele, como que funciona, qual é o carvão certo, o que eu devo comprar, o que eu preciso ter para desenhar com isso. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar tudo aquilo que eu tô aprendendo e a gente vai aprender juntos a fazer um desenho muito legal com o carvão. Então, pessoal, vamos começar a entender um pouquinho sobre os materiais e as possibilidades que nós temos com o carvão. Vamos primeiro para a parte do carvão mesmo e depois para os outros utensílios. Eu começo apresentando para vocês o carvão vegetal, tá? O carvão vegetal é um carvão que vem em barrinhas, olha só. E ele é super, assim, levinho, ele é como um pozinho mesmo, só que em barra. Depois existe a possibilidade do lápis carvão, que ele é muito bom e interessante, principalmente quando a gente faz essa ponta nele. Para isso eu usei um estilete, tá? E aí a gente vai fazendo a ponta nele, e essa ponta super precisa nos ajuda principalmente na hora dos detalhes. Depois existe um carvão que ele é mais concentrado. Me lembra até, na hora de pintar, a textura de um grafite, tá? Esse aqui é da Cretacolor, Cretacolor, tá? Mas existem várias marcas também que vocês podem encontrar por aqui. Depois, existe um material que no Brasil não é muito conhecido, mas lá na gringa ele bomba, tá? Que é o Pan Pastel, tá? O Pan Pastel, basicamente, parece um estojinho de maquiagem, ó, tá? E ele é muito legal, principalmente quando nós queremos trazer um pigmento um pouco mais forte, mais contraste pro nosso desenho. Ele é ótimo, é essencial, é muito, muito, muito bom mesmo, tá? E aí, tem um outro que eu fiz. Eu peguei o quê? Eu peguei uma dessas barrinhas e triturei ela. Tem gente que tritura em triturador de café, triturador de pimenta. Eu triturei com isso aqui mesmo. E aí, eu botei nesse estojinho de maquiagem, tá? Ó. E aí, a gente tem, ó, um pozinho realmente solto, tá? Então, também é uma possibilidade. Para os acessórios, então, eu adoro essas esponjinhas, tá? Essas esponjinhas aqui são muito legais. Eu até comprei mais espátulazinhas e esponjinhas. Eu comprei saquinhos com várias pra ficar trocando. Isso aqui é muito legal pra gente usar no Pan Pastel, tá? E passar e dar realmente pigmento aí pro nosso desenho, tá? Depois temos os pincéis. Eu tenho esse fofinho aqui, esse um pouco menor, mas eu ainda quero ter um maior, assim, fofão mesmo, tá? Pra usar principalmente aqui pó, no Pan Pastel, enfim, pra esfumar, né, no nosso desenho. O interessante é que vocês tenham uma caneta borracha, não como essa aqui, eu quero uma nova, uma bem pequenininha profissional, tá? Isso aqui é uma linha escolar, não é legal pra desenho, então eu não indico. Mas eu adaptei ela, ó, pra fazer, apagar coisas fininhas. Depois, temos aqui os esfuminhos, né? Esse aqui eu gosto muito de usar pra finalizar detalhes pequenos. E esse aqui, gente, eu uso ele quase como uma cola. Como assim, Mayara, tá? Isso aqui eu aprendi no curso que eu fiz recentemente do Sim Sim, lá no Domestika. E ele ensina basicamente o quê? A gente pegar o nosso lápis, que inclusive é uma forma de apontar, né? Ele aqui na lixa, olha só. Deixa eu ver, ó. Aí a gente aponta o lápis. Aí a gente aponta o lápis e a gente vem e pega aqui o pigmento, e muita parte do nosso desenho a gente vai usar isso aqui pra pintar. Acredite se quiser, a gente pinta uma boa parte do desenho com o esfuminho mesmo. Eu, no caso, quero um outro. Esse aqui não é muito bom, tá? Eu não gostei muito dele. Mas, enfim, dá pra fazer coisas muito legais. A lixa serve pra apontar o lápis, mas também como uma paleta, né? Pro nosso esfuminho. Depois eu tenho borracha filete, tá? Não é necessário que seja uma borracha filete. Tem aí a borracha que tu gosta, tudo bem. Mas isso aqui é necessário, tá? A limpa tipo, tá? Que a gente conhece por limpa tipo, que é essa massinha. Isso aqui, ó, a gente molda e faz pontinhos, ó. E consegue apagar com precisão aquilo que a gente quer. É muito interessante, tá? E por último, mas não menos importante, o ideal é que tu tenhas aí em mão um lápis pastel branco, tá? Eu acabei de comprar o meu, mas ainda não chegou. Então, eu estou quebrando galho com o meu giz pastel seco branco, tá? Que ajuda um pouquinho, mas o ideal é que seja um lápis bacana aí. E agora com vocês eu vou usar este sketchbook tamanho A4. E aí, esse sketchbook, ele tem uma página que ela não é 100% branca. Ela tem um leve fundo amareladinho, tá? E ela tem uma texturinha, uma maciez também, que ajuda nessa hora do carvão ele filtrar, assim, dentro da folha, sabe? Existe outro termo pra isso, mas eu esqueci. Então, enfim, o carvão, ele fica mais impregnado, assim, na folha. E ela é ótima pra isso. Então, bora lá. Gente, eu tenho aqui no Pinterest essa pastinha, que é uma das minhas milhares, né? Onde eu tenho várias referências estéticas de coisas que eu gosto, enfim, tá? Bem aleatório, mas eu tenho bastante coisa aqui. E eu gostei muito dessa aqui, ó. Eu quero retratar momentos felizes, simples do cotidiano. É algo que eu quero trazer pra esse meu estilo de trabalho com carvão. E eu adorei essa imagem, essa composição, tá?
Eu adorei, assim, que se vocês forem pela regra dos terços, que é uma regra de composição do desenho, pra quem estuda os fundamentos vai saber, vê que a composição dela tá muito bem feita. Então, eu acho realmente, assim, o contraste, tudo, acho que vai dar pra fazer algo legal. E eu só não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. Gente, eu vou começar pintando, só que eu não vou preencher a página inteira, eu vou preencher mais ou menos como um quadrado, que é o formato da foto, aqui é o meio da folha, tá? Então, eu vou começar com esse pozinho aqui, olha só, eu vou trazer ele, e eu vou trazer ele por toda essa imagem. Se vocês verem, ó, ele é um pozinho bem solto mesmo, então ele é tranquilo, ele não entra muito também na fibra do papel, então acaba que ele é super fácil de apagar, enfim. Agora, depois de definir aqui a margem desse desenho, eu vou vir com o Pan Pastel e um pincel e vou começar a dar o fundo, assim, do contraste, né? Então, na referência, eu consigo perceber o quê? Que aqui, assim, ó, tem um chão e ele está em diagonal. O objetivo aqui é tentar encontrar as formas principais desse desenho para essa primeira camada, sabe? Se a gente analisar bem a referência, nós percebemos o quê? Aqui nós temos um preto, aqui, ó, onde a gente mais vai ter contraste, nas sombras, um pouco também, aqui é um cinza bem escuro. Aqui nós já passamos para um cinza médio, tá? Cinzas claros, cinzas médios, ó, um cinza mais escuro, tá? E aqui um pouco de textura, assim, de contraste também nas cores, mas bem levinho, né? Então, a gente vai olhar mais ou menos as cores como manchas, né? Como volume mesmo, questão de diferenciação de tom. O que que é branco aqui, tá? Isso aqui, por exemplo, não é branco. Talvez na vida real seria uma parede considerada branca, mas não é, tá? Isso aqui tem cinza pra caramba. Branco aqui que a gente pode dizer, essa manga, ó, se comparado com o branco que está na margem da foto, ó, o branco da tela, esse aqui poderia ser uma área bem branquinha, tá? Aqui também pode haver um pouco de luz, talvez aqui nessas bordas, um pouquinho também, a bermudinha, olha só. Então, alguns detalhes vão ser depois brancos, mas de resto, a gente tem muito contraste aqui. Gente, depois de trazer essa primeira camada, ela é bem expressiva, de fato, eu levanto, que nem eu tô agora, pra tentar ver o meu erro. De cara, eu já vejo um erro muito grande aqui, que essa janela aqui, ela não tá reta. Ela tem que estar numa linha mais retinha aqui, né? Ó, aqui assim. Nesse primeiro momento, eu vou pegar e eu vou passar um spray. Então, eu tenho esse aqui, pra quebrar a tampa, mas é um verniz fixador, tá? Fosco, mate, tá? Da Acrylex. E aí, eu chacoalho ele assim, venho de longe, ó. Dei umas 6 espirradinhas e deixo aí uns 2, 3 minutinhos aí secando pra gente continuar esse processo. Agora, gente, eu vou pegar aqui a limpa tipo, porque a pobrezinha tá podre de sujeira, mas tudo certo. E aí, eu vou vir aqui trazendo os branquinhos, né? Tentar preservar eles aqui no meu desenho. Uma dica, gente, que eu dou é vocês apertarem o olho, deixar o olho bem pequenininho pra olhar pra imagem de referência, que aí vocês vão ver realmente só a forma e o shape necessário pra esse início, vocês não vão ficar muito presos nos detalhes, né? Que é algo que comigo, pelo menos, acontece muito, assim, eu tenho muito esse problema com os detalhes, né? Muitas vezes eu fico presa ao detalhe e acabo me limitando, assim, um pouco na hora de criar. Agora eu vou começar realmente a trazer um pouquinho a questão de luz e sombra, um pouquinho de contraste aqui pra esse desenho. E pra isso, esse lápis, como eu uso ele mais pra detalhes, eu acabo usando também o carvão dele. Aqui, ó, na hora de apontar ele, eu trago aqui na lixa. E aqui eu começo a trazer mais a questão do contraste mesmo no desenho, tá? Então, essa é a primeira questão aqui. Depois eu penso em trazer realmente detalhezinho, tudo bonitinho, enfim, né? Gente, olha só como trazer o contraste apenas de cores já dá um efeito legal pra pintura, né? A gente vai observando a forma das coisas mesmo e tentando trazer elas de uma forma proporcional. Meu Deus, gente, estou chocada! Ah! Muito certo. Mas vamos lá. Acho que a cabeça do bebê é bem menor do que eu fiz aqui. É que é muito difícil fazer pequenininho, sabe? Esse papel já não é gigante. Mas vamos lá, não vamos desistir. Tentar de novo, faz parte do processo. Então, aqui, assim, é a cabecinha, mais ou menos, né? Aqui é o corpinho. É, mas seria mais pra cima, ó. Tem mais distância da janela, tudo. Acho que eu poderia ter feito tudo mais pra cima, mas tudo bem. Não vai ficar bem igual, como eu gostaria, mas vou continuar, não vou apagar tudo, não. Esse bebezinho veio pra acabar com a minha dignidade. Jesus amado.
Gente, infelizmente, não sei quem que foi o fotógrafo dessa foto. Eu até dei uma procurada, mas não encontrei. Portanto, não sei dizer. Provavelmente o cara nem tá mais vivo, né? Mas era bom dar os créditos. Não, mas tá muito grande esse bebê, gente. Esse bebê deve ficar muito menor. Eu tô fazendo enorme essa cabeça e eu não tô... Ai, socorro! Vontade de não fazer bebê, só deixar as crianças. Mas eu não vou fazer isso, porque eu me comprometi a fazer. Eu vou fazer. Gente, eu resolvi dar um tempo do desenho, porque eu tava ficando muito irritada com aquele bebezinho, que não tá ficando do tamanho que tem que ser. E aí eu pensei, vou ali passar um corretivo, um blushzinho, né? E vou aparecer no vídeo. Mas eu não vou me maquiar, porque eu preciso mostrar. Ai, a dignidade foi com Deus, não basta estar estressada, ainda tem que estar ridícula. Olha isso! Olha isso! Gente, eu sei, eu preciso de um microfone de lapela, mas enquanto eu ainda não tenho, eu vou dar uma gritadinha em vocês que me escutam. Resolvi dar um tempo, resolvi tirar um tempinho, né, do desenho pra comer uma torradinha, tá no horário de almoço. Eu não gosto de cozinhar, eu tenho pavor de cozinhar. Então, assim, se sou só eu em casa, jamais vocês vão me ver nas panelas. Vou fazer uma torradinha, vou comer uma torradinha mesmo. Enfim, enquanto eu como uma torradinha, tomo um chimarrão, vou botar um episódio de série também pra dar uma relaxada. E aí eu volto pro meu desenho. Por que isso? Isso é uma dica super valiosa, tá? Porque basicamente, quando a gente tem um desenho que a gente tava fazendo e a gente tá errando alguma coisa, a gente sabe que algo não tá certo, a gente não tá se agradando, enfim, é muito interessante que a gente respire, saia, faça outra coisa e depois volte a visualizar que na hora a gente vai encontrar o erro. Porque a gente tá vidrado naquele desenho. Eu tô ali, tipo assim, há 1 hora desenhando, vidrada naquilo. Então, o erro, ele se torna muito pequeno diante de tudo que eu tô fazendo. Quando eu saio, tiro um tempo, esqueço daquilo e volto, aqui ó o erro na minha cara. É assim. Então essa é uma dica que eu tenho pra vocês. Ainda mais se o desenho tá te estressando, tá? Que é o caso. Não tava me relaxando, tava começando a me estressar, aquele bebezinho lá desgraçado. Ai, Deus me perdoa. Mas aqui, né? Tava começando a me estressar. Aí eu peguei, vou respirar, depois eu volto. Voltei, e a primeira coisa que eu percebi aqui que tá um pouco errada é que a coxa dela aqui tá muito grossa, então parece que esse vestido tá super curto, tá? Então eu só vou dar uma afinadinha nesta coxa. Vou fazer uma marcação aqui com esse carvão em barra, comparando a referência. A altura da cabeça da criança tem que ser mais ou menos aqui. E os pés da criança precisam vir até aqui. Então aqui eu tenho uma noção de tamanho um pouco melhor agora, fiz essa marcação pra não correr o risco de me perder. Gente, agora eu consegui mais ou menos trazer o formato, tá? Não ficou perfeito. Então, você deveria ter ficado bem mais perto da parede. Agora que eu vi isso, ó. Levantar ajuda muito, olhar pro desenho mais de longe, tá? Então, por esse motivo, eu vou tentar dar uma baixada aqui nesse chão. Pessoal, dei um zoom aqui pra vocês conseguirem enxergar melhor, porque agora é a parte onde eu vou adicionar mais volume, tá? Então, eu vou trazer o contraste maior, de fato, pra esse desenho. E, por final, vou dar os últimos detalhes, então, e aí a gente vai chegar num resultado que eu espero que seja bacana. Eu vou usar a Pan Pastel, tá? E a espátula. A espátula, o legal dela é que ela fixa o preto de uma maneira melhor. Então, aqui, por exemplo, olha só. Fica preto valendo. Que é o que eu quero. Aqui eu também, em algumas regiões, olha, onde eu vejo que tá mais sujo, assim, eu vou trazer ele mais deitadinho, bem levinho, sem pressão, ó, sem pressionar nesse papel. Mas só pra dar essa característica de uma sujeira maior. Vocês veem os granulados na referência do concreto? Então, é disso que eu estou falando. Pessoal, na falta do lápis pastel branco, eu tô vindo com esse giz pastel aqui, tá? Meu lápis ainda não chegou, né? Só pra dar uns últimos toquezinhos, assim. Um detalhezinho onde eu vejo que tem mais volume, que poderia aparecer. E é uma questão mais de observação mesmo. Então, assim, é observar a forma da imagem como uma grande mancha, né? É olhar pra imagem como formas, não como algo detalhado em si. E aí tu vai trazer essas formas pro teu desenho e no final tu vai chegar num resultado. Por último, ó,
um sprayzinho, só pra deixar aqui bem certinho, bem fixo, né? Depois não passar pra outra folha. Gente, esse é o resultado, olha só. Eu gostei bastante, foi a minha segunda vez realmente usando esse material, tá? Foi um desafio enorme, mas no final eu acabei gostando. Tá longe de estar perfeito? Muito, mas pra uma das minhas primeiras vezes eu amei. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa junto comigo, que também tô aprendendo. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo. E não esqueçam, tem vídeo da customização do meu sketchbook aqui já no canal. Quem quiser assistir, corre lá, tá? Porque ficou bem legal o vídeo. E é isso, gente. Comentem aqui o que vocês acharam do resultado. A parte que eu mais amei, acho que foi a janela. Eu achei maravilhosa. E se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, porque pra mim que tô começando, tenho certeza que vai ajudar muito. Tá sendo um grande desafio fazer esses vídeos aqui pra vocês e editar, enfim. Mas aos pouquinhos prometo ir melhorando. E é isso, pessoal. Até mais!